Vambora, vamos com notícia. Vambora, Renato. Sorocaba, interior de São Paulo, tudo registrado por câmeras de segurança. Aconteceu, inclusive, na última quinta-feira, mas só nesse final de semana, Renato, que as imagens foram divulgadas. Um homem que tem ali deficiência visual, né, acabou sendo abordado por 2 criminosos, Renato, no momento em que ele estava chegando em casa. Ele acabou sendo rendido por esses bandidos aí, que não tiveram dó nem piedade desse homem, e acabaram, então, levando ali, abordando esse homem, que estava aparentemente ali com uma chuva, né, até estava com um guarda-chuva aberto, Renato, e na sequência, então, um deles chega a tirar o guarda-chuva da mão da vítima e depois um outro tenta tirar ali os pertences que está no braço desse homem. A vítima até tenta impedir, mas não consegue. Os assaltantes se afastam, então, e a vítima, sem a bengala que estava sendo usada ali para poder ver, né, para poder entender onde ela estava, Renato, tenta de uma certa forma revidar, mas acaba caindo no chão porque a dupla joga, então, esse homem no solo. Depois, na sequência, eles tentam, então, pegar os pertences. E aí, Renato, aparece que seria um salvador, podemos dizer assim, porque o morador acaba percebendo a ação e tenta, de uma certa forma, ajudar a vítima, tanto correndo atrás dos bandidos, quanto também acolhendo essa vítima para dentro de casa. Afinal, ele estava assustado, ele estava sem entender o que estava acontecendo. Esse homem, então, tenta, de uma certa forma, recuperar os pertences da vítima, não consegue, infelizmente, mas coloca essa vítima dentro de casa, dando todo o suporte para ele, acionando ali o que seria, então, dando suporte, acionando a polícia, né, o que quer que seja. O mais triste de tudo isso, Renato, além das imagens serem tão revoltantes, é que esses 2 bandidos ainda não foram presos. E os pertences levados desse homem também não foram recuperados. Mas a polícia disse, através da Secretaria de Segurança Pública, em uma nota, que, com base nessas imagens, tenta fazer, então, a identificação dos suspeitos para poder realizar a prisão dos mesmos e até mesmo, Renato, tentar localizar ali os pertences dessa vítima. Celular, carteira levados, guarda-chuva. Esse homem ficou praticamente ali sem rumo algum. Se não fosse esse morador, ele ficaria ali por um bom tempo, viu, Renato? Do céu, olha, a maldade humana é algo assustador, viu, Padula? É por isso que, infelizmente, rapaz, e obviamente a gente não está induzindo a isso, mas muita gente, infelizmente, hoje está fazendo justiça com as próprias mãos. E isso está trazendo uma grande guerra civil no Brasil, que é escondida, que é pouco citada, que é pouco falada, mas as pessoas estão cada vez mais descrentes da justiça brasileira. E sempre que eu falo isso, eu coloco a responsabilidade de quem é. Os nossos deputados e senadores do país. Na semana passada, a gente trouxe, por exemplo, a questão das mulheres. O Brasil fez um grande avanço em aumentar a pena do feminicídio, porque, infelizmente, a maioria das condenações você pode buscar, Padula, você que é um jornalista investigativo, em qualquer um da população brasileira. A maioria das condenações para o feminicídio eram condenações mínimas, de 12 anos. Agora, a condenação mínima para o feminicídio é de 20 anos. A gente está falando de 20 anos de reclusão. Mas onde mora o problema? O Código Processual Penal continua da década de 40. E lá há uma série de atribuições que permite o camarada responder em liberdade, 5, 6 anos, para ir para júri popular, aí depois tem medida cautelar, tanta coisa. Sabe, o Brasil às vezes acaba se tornando uma piada, porque só quem entende esse meio jurídico é quem tem a vontade real de estudar. Ainda assim, viu, Padula? A gente sabe que existe uma guerra jurídica com as decisões do Supremo nesse país. Mas é muito triste, viu? Cada vez mais a gente vê essa sensação de impunidade mais forte. Eu pergunto para você, Padula, qual é a pessoa, tá? Qual é o cidadão de bem que vendo uma situação como essa, presenciando uma situação como essa, não vai cometer uma bobagem, às vezes até um crime? Revoltante, né, Renato? Revoltante. De fato, algo que deveria ser... Essas imagens, quando eu recebi essas imagens, eu custei, Renato, a acreditar, de verdade. Porque eu não imaginava tamanha brutalidade e a falta de consideração, a falta que esses bandidos tinham. Né? Eu sempre sou um bom brasileiro, né? Eu sempre acredito que ainda há uma pontinha de esperança. Quando eu recebi essas imagens, de fato foi bastante revoltante entender, assistir e ver, Renato, lamentavelmente num momento como esse não passar uma viatura de polícia, né? Porque numa dessa eu penso que poderia ter resolvido de uma outra forma.
a mesma torcida que a sua, Padula, mas é importante te ressaltar, só Deus é onipresente. As pessoas, às vezes, acabam, de maneira errônea, colocando sempre a culpa na polícia. A polícia não tem como estar em todo lugar, é impossível, basta você ver a proporção da população, né, referente a cada estado e o efetivo policial. É óbvio que existem maneiras preventivas, mas o grande problema desse país sempre será as leis, porque a gente não consegue mais, Padula, eu falo isso, eu e você enquanto jornalistas, noticiar tantos criminosos sendo liberados em audiência de custódia. É algo estarrecedor, é triste, é muito triste. E eu digo mais, viu, Padula? Um criminoso como esse não fica preso não, tá? Piores, né? A gente você estava sem áudio aí, você estava sem áudio, Padula. Não, eu dizia que a gente noticia aqui os criminosos sendo soltos e por crimes cada vez piores. A gente vê feminicídio, a gente vê homicídio, a gente vê o cara cometendo ali homicídio com 3, 4 pessoas e sai pela porta da frente com maior tranquilidade. Eu já fiz caso, Renato, muito provavelmente você já deve ter noticiado também, mas eu já fiz caso de pessoas terem cometido crimes de grande proporção e sair pela porta da delegacia quando eu estava fazendo ao vivo. Enquanto eu estava ali noticiando a prisão do cara, o cara estava passando atrás de mim e indo embora na maior tranquilidade do mundo, né? Caso que de fato revolta, e é triste, né? Eu ainda tenho esperança, Renato, eu continuo batendo na tecla de que eu tenho esperança de que dias melhores virão. Eu tenho essa esperança. Ô Padula, você